Seja muito bem-vindo de volta ao canal Falando de Cidade. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está de volta assistindo aqui este vídeo de hoje no canal Falando de Cidade por causa do título, que é: preciso realmente chapiscar uma parede antes do reboco? Você chegou aqui, então seja muito bem-vindo. É sobre isto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Ed Vieira, arquiteto. Vamos conversar um pouco do porquê eu, nos meus projetos, nas minhas obras, eu faço o chapisco antes de aplicar o embolso e antes de aplicar o reboco. O chapisco ele é composto ali por uma argamassa, né? Uma argamassa de areia e cimento, uma proporção de 1:3, 3 partes de areia, uma parte de cimento, e você deixa bem ralinho, bem úmido aquela argamassa que você aplica com uma colher. Você já deve saber do que eu estou falando e você chegou neste vídeo apenas para saber a opinião do arquiteto sobre a utilização do chapisco antes do reboco, antes do embolso, e por que nós recomendamos ainda fazer este tipo de trabalho, aplicar este tipo de preparação aí na parede. Olha, nós aplicamos o chapisco simplesmente porque o bloco que você faz aí a sua parede, o tijolo que você faz a sua parede, ele é liso. E para que o embolso ou o reboco grude, segure naquela parede, tenha mais aderência, aquela parede precisa ser áspera. E nós temos um outro agravante aí nos tijolos cerâmicos, nos blocos cerâmicos. Os blocos cerâmicos, eles são queimados no forno. E por serem queimados no forno, eles têm uma superfície muito dura, muito rígida, muito lisa, que vai fazer com que a argamassa não grude com muita segurança naquela parede. Então pode acontecer desta argamassa soltar. E nós temos dois tipos de argamassa aplicada sobre a parede, que vai aplicada sobre este chapisco. Nós temos o embolso e nós temos o reboco. Você sabe a diferença do embolso e a diferença do reboco? O embolso é aquele reboco, né? Aquela argamassa que você aplica na sua parede de regularização. Ele regulariza a sua parede e depois você vem com o reboco para fazer ali a finalização do acabamento da sua parede. Muitas pessoas não precisam fazer aí o embolso, fazem diretamente o reboco, porque quando você trabalha numa residência menor, numa construção menor, você já deixa as paredes, os pilares todos bem alinhados e não precisa fazer esta regularização. Você já faz diretamente o reboco. Mas este reboco ou mesmo o embolso precisam serem aplicados sobre uma camada de chapisco. Eu já expliquei o porquê, porque o chapisco vai trazer uma melhor aderência ao bloco, ao tijolo. E aí você me pergunta, blocos cerâmicos e blocos de concreto precisam chapiscar da mesma forma? Sim. Olha, você precisa, porque eu já expliquei aqui a respeito do bloco cerâmico, que ele é queimado no forno, então ele é mais liso. E aí você deve estar se perguntando, mas o bloco de concreto, ele não vai no forno, então ele também precisa? Olha, sim, ele também precisa. Por quê? O bloco de concreto vai em uma forma metálica. A tendência desta forma metálica é deixar a superfície do bloco de concreto o mais lisa possível. E esta superfície lisa não vai favorecer a aderência aí do reboco ou do embolso sobre este tijolo, sobre este bloco. Por isso, eu recomendo sim que você faça o chapisco, porque você vai fazer uma camada de 5 a 6 milímetros de areia e cimento sobre esta parede, e este chapisco vai facilitar e muito a aderência do reboco, a aderência aí do embolso sobre a sua parede. E uma outra pergunta que você deve estar se fazendo aí, e eu vou te convidar antes de responder esta pergunta, é: se inscreva no canal Falando de Cidade, ative o sininho para que você não perca vídeos como este, vídeos como o vídeo de hoje. Se inscreve, ativa o sininho. Ah, e se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar no WhatsApp, ou mesmo contratar aí uma assessoria, contratar um projeto, tem o meu WhatsApp na descrição deste vídeo, então vem comigo para esta pergunta. E se eu utilizar apenas areia e cimento sem cal, fazer a minha massa de reboco sem cal, eu preciso também chapiscar a minha parede antes de fazer o reboco, antes de fazer o embolso? Eu vou dizer para você que sim, você precisa fazer
aí a aplicação do chapisco, mesmo utilizando uma argamassa sem cal, somente de areia e cimento, uma argamassa forte, porque a umidade desta argamassa para reboco ou para embolso, ela é menor, ela não vai ter aquela fixação firme na hora que você bate lá no tijolo. Então, mesmo se você utilizar aí sem cal, uma argamassa sem cal, uma argamassa sem plastificante, quando você bate ela no tijolo liso, a tendência com o tempo é dela se soltar. Então eu recomendo sim o chapisco em todas as situações de embolso e de reboco aí na sua parede.